Pronto! Olá você que nos acompanha aqui pelo Instagram da Facisa. Estou aguardando aqui o professor Rafael para nós começarmos a nossa live hoje sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Você que entrou aí, vixe, muitas pessoas já estão aqui. Pronto, boa tarde para você que vai entrando aí, vamos aguardando aí. Já o professor Rafael vai mandar o convite, nós vamos aceitar. Você que tiver dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, pode começar a nos enviar. Nós já temos aqui algumas perguntas de alguns alunos que já enviaram ontem e já estão aqui prontas para que nós possamos conversar com o professor Rafael. Nós temos aqui já diversos alunos, professores. Pronto. Deixa eu confirmar com o professor Rafael aqui. Pronto, o professor já está entrando já. Pronto. O professor Rafael já entrou aqui, vai mandar o convite agora, nós vamos aceitar. E aí nós vamos começar esse bate-papo nosso aqui. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Seu áudio. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Consegue me ouvir agora? Agora eu consegui, eu sair achando que era eu. Aí quando eu voltei, Ah, percebi. pronto. Pronto. Consegue me ouvir agora? Tudo certo agora. E aí, meu irmão, tudo bem? Rapaz, tudo tranquilo, muito tempo, hein? Prazer revê-lo. Rapaz, agora só digital, só online agora. Pelo menos temos ainda essa opção, né? Que bom. É, mas é bom bater esse papo com você aqui, rapaz. Você agora virou escritor, professor, doutor, nem parece mais o Rafael antigo. É o mesmo. Só mudou que estudou um pouquinho, mas ainda falta muito. Vou tirar aqui que fica tudo tranquilinho agora. Pronto. Professor, nós temos aí uma hora de live, né? Temos alguns alunos aí entrando aí, que tem o pessoal ainda que está saindo do trabalho e tal, mas a gente já tem um pessoal aqui, dá para a gente começar. Com certeza. Para quem não conhece, né, o professor Rafael ele é advogado, professor, escritor. O professor Rafael que foi, nós estudamos junto lá em Itabuna, depois tivemos aí essa separação, eu vim para Itamaraju estudar, o professor Rafael ficou lá em Itabuna e seguimos basicamente a mesma carreira, né? O professor Rafael finalizou o curso lá, começou a advogar, leciona na faculdade que estudou, eu vim para Itamaraju, formei, comecei a advogar e também hoje estou lecionando na universidade que eu finalizei o curso. Mas eu queria que o senhor se apresentasse para os alunos aí que ainda não te conhecem. Só não conte meu apelido, hein? Se alguém falar nesses comentários aqui... Bem, você já fez a apresentação, né? Eu sou professor, advogado e professor do curso de Direito da UniFTC Itabuna. Já passei por outras faculdades, já passei por vários cursos preparatórios para concurso, pós-graduações.
mas hoje eu estou apenas na graduação da UniFTC. Alguns livros escritos, um dos que eu mais gosto é o livro na área de proteção dos dados pessoais, que eu acho que até foi um dos motivos que levou a esse bate-papo aqui de hoje, né? Sim. Da sua curiosidade pela área. E estou à disposição. Já fiz algumas palestras aí na Facisa. Já fui aí, eu acho que 2 ou 3 vezes. E espero retornar em breve, assim que tudo isso passar. Um grande abraço para todos aí em Itamaraju. É sempre um prazer ir até a instituição de vocês. E agora virtualmente, né? Mas prazeroso igualmente. Mas em breve, certamente vamos ter um encontro presencial. Com certeza. Mas começando aqui esse bate-papo aqui, eu vou começar por dúvidas pessoais, né? E que alguns alunos, algumas pessoas enviaram aqui. Se o senhor puder, explica assim para a gente o que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados. Porque muita se está falando sobre isso, muitas pessoas comentam, mas eu acredito que pouco ainda se sabe. E o que o senhor pode falar nessas linhas introdutórias aí para a gente? Jonathan, em 2014, eu comecei a pesquisar esse tema. Por conta do mestrado que eu fiz em Lisboa, o doutorado também eu faço lá. O mestrado eu revalidei pela Universidade Federal da Bahia. O doutorado ainda estou em andamento. Então eu comecei a pesquisar esse tema, porque era um tema que na Europa ele já era bastante difundido. Desde 1950 se fala em proteção dos dados pessoais por lá. Não da forma que se fala hoje, mas já tem regulamentos e decisões, enfim, nesse sentido. Então eu comecei os estudos nessa área lá em 2014. Para minha surpresa e felicidade, em 2018, nosso Congresso aprovou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E por que eu comentei da Europa, né? Comentei do meu mestrado? Porque a nossa Lei de Proteção dos Dados Pessoais foi inspirada no Regulamento Europeu, o GDPR. Então, todo aquele regulamento europeu serviu de inspiração para o nosso, que é uma cópia adaptada. Isso não tira o mérito, foi bastante abrasileirado, mas é uma total inspiração de lá. Então, é uma lei que vem sofrendo um pouco. Primeiro, sofreu para ser aprovada, foi mais uma pressão comercial, porque os países que têm uma boa proteção para os dados pessoais não queriam mais se relacionar com o Brasil em termos comerciais, então foi necessário o Brasil se adaptar para não perder negócios. Mas continua sofrendo após a sua edição, porque até hoje a lei não entrou em vigor. Ela já era para ter entrado em vigor, porém, até o momento, o nosso Congresso vem empurrando a vigência da lei, por questões de interesses dos mais diversos aí do empresariado brasileiro. E a expectativa é que tem um MP para ser votado a qualquer momento. Se essa MP perder o prazo, ela entra em vigor logo agora, esse ano, início de setembro já está valendo. Se a MP for votada e aprovada, aí vai ficar para o ano que vem. Então, é uma lei que, independente de já estar em vigência ou não, é um termo que eu detesto, mas infelizmente no Brasil é utilizado. Ela já pegou, porque essa história de falar que lei pega, que lei não pega, isso é um absurdo, né? Só no Brasil Isso para é dizer, verdade. só no Brasil para a gente falar que uma lei não vai pegar. Mas ela já pegou, já tem alguns estados se adaptando, criando leis próprias, leis estaduais, já tem muita empresa se adaptando. As redes sociais, o próprio Facebook, se você observou, ele já mandou algumas novidades para vocês em relação à proteção dos dados pessoais. Então já está existindo uma adaptação geral aí por parte de todo mundo que trabalha com dados pessoais. Me explica aqui para a gente, professor, uma diferenciação assim, entre esses dados. O que seriam, na verdade, esses dados, né, que são protegidos por essa lei? Esses dados pessoais, o que seriam esses dados? Muito boa pergunta. Para a gente diferenciar o que é um dado comum de um dado pessoal, a gente precisa saber se esse dado é capaz de nos identificar. Compreende? Entendi. Então, se todo dado que é capaz de levar até você, por aquele dado eu consigo chegar até a sua pessoa, isso é um dado pessoal. Entende? Você acredita que essa nova lei aí é um nicho de atuação que vai demandar uma especialização específica, assim, digamos assim, um estudo maior do novo profissional do direito? Porque assim, a lei tá para entrar em vigor, o Congresso precisa
fazer essa situação aí. Muitos acadêmicos agora finalizando o curso, sem saber a área que quer advogar. Você acredita que é uma oportunidade para quem ainda não definiu a área de atuação? Com certeza. Eu costumo falar que a LGPD, né, vamos chamar ela assim nessa live, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, eu acredito que ela é mais do que uma lei, ela é um processo. Então, ela depende de inúmeros profissionais. O profissional de direito, não tem como fugir disso, profissionais da tecnologia da informação, enfim, diferentes áreas vão ter que se unir para que essa lei realmente possa ser aplicada como nós almejamos. Então, nesse cenário aí, as pessoas que realmente estão aptas para colocar as empresas ou até as pessoas físicas que precisem coletar dados pessoais em conformidade com a lei, são poucos profissionais que estão habilitados nesse momento. Então, ainda é um mercado que está em expansão. Então, quem realmente tiver interesse e for estudar a área, o momento é esse. Porque daqui a um tempo vai saturar, né? Como toda área que surge. Eu não acredito que vá saturar como as áreas comuns do direito, não, porque o direito digital ele é uma crescente cada vez maior e a evolução tecnológica não deixa parar, não deixa estagnar. Mas, de qualquer maneira, vão surgindo profissionais e já fica mais difícil de colocar no mercado. Então, o momento é esse. Realmente é uma área bem promissora. Professor, teve uma situação que um aluno questionou assim, a quem se aplica essa lei? Né? Todas as pessoas são sujeitas a essa lei. A quem que se aplica essa lei? É perfeito. Quando a gente pega a LGPD, a Lei 13.709 de 2018. Quando você abre lá, logo no iniciozinho, no artigo 1º, ele deixa bem claro que aquela lei serve para proteger os dados pessoais, né, que seja objeto de tratamento pelas pessoas físicas ou por pessoas jurídicas. Então, observe, qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica que faça tratamento de dados pessoais. O que seria o tratamento de dados pessoais? É um processo que vai além dessa simples explicação que eu vou dar aqui, mas só para que possa entender. É toda vez que você vai coletar dados de alguém com alguma finalidade específica, seja para fins comerciais ou não, mas para a lei interessa os fins econômicos. É o que interessa para essa lei. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que colete esses dados e passe a utilizá-los, eles são obrigados a se adaptar, com interesses econômicos, eles são obrigados a se adaptar à LGPD. Agora, é muito importante, que aí já é uma parte mais técnica, que esses dados, eles precisam ser coletados no Brasil, né, em território nacional, ou não foi coletado em território nacional, mas o tratamento tem que ser em território nacional, ou aquele banco de dados também está em território nacional. Tem que ter esse vínculo com o território nacional, senão a LGPD não se aplica, por questão de competência territorial. Ok? Mas essa pergunta é muito boa, que seu aluno mandou, porque quando a gente pensa no menor estabelecimento possível, ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que entrar em conformidade. Aí vem aquela sua pergunta anterior. É um campo em expansão, as pessoas podem se preparar para isso. Então, se você chega ali numa loja e o camarada não te vende se não fizer seu cadastrozinho antes, ali já é um banco de dados. Entendi. Seja a loja, por menor que seja, a própria faculdade, com os dados dos alunos, e muito mais do que se preocupar em ficar conforme a lei, o famoso compliance, que aí entra nós, profissionais de direito, entre os profissionais da segurança da informação, porque vai precisar dar a proteção devida a esses dados, né? Para que não ocorra penas futuramente. E o mais preocupante dessa história toda é que esses pequenos, eles não estão se preocupando com isso no momento, né? A coisa ainda está... não sei em Itamaraju se vocês estão discutindo muito esse tema, estão? Ou não? Não muito, mas temos algumas discussões, mas Bem, não muito. é o que está acontecendo, é a realidade da maioria do nosso interior. As discussões ainda... Quando você vai para as capitais, as discussões já estão bastante avançadas, né? Quando eu falei, em 2014, quando eu comecei a pesquisar o tema, eram pouquíssimas discussões no país. Tinha, principalmente o Rio de Janeiro, era a discussão mais forte que existia. Hoje está completamente espalhado pelo país inteiro.
Então, esse pequeno estabelecimento aí, ele costuma não se preocupar, mas ele pode vir a ter prejuízos no futuro, se ele não entrar em conformidade, né? Agora, para efeito, isso aí a gente está falando de repercussão para o pequeno estabelecimento. Mas para efeito dos nossos direitos, os que mais nos preocupam ainda são os famosos Big Datas. São os grandes bancos de dados. Esses aí são inimagináveis. A tecnologia utilizada, eles coletam nossos dados de tal forma e conseguem unir esses dados, fazer confronto desses dados de tal forma que nossa vida é totalmente devastada. Eles conseguem chegar às minúcias das nossas vidas, né? Analisando isso que você está falando, eu vejo o seguinte: além de se preparar para atuar, o advogado ele vai ter que, o próprio advogado, no escritório dele, vai ter que modificar até a questão do contrato. Né? Até o contrato do advogado eu acho que vai ter que sofrer alguma alteração, porque, querendo ou não, nós trabalhamos com muitos dados. Por exemplo, o advogado que atua na área previdenciarista, ele tem uma série de dados pessoais ali. E um aluno mandou aqui no meu WhatsApp, que ele mandou a seguinte pergunta: se era possível você dar um exemplo prático para ele poder conseguir entender qual é realmente a conduta proibida, o que é que a empresa não pode fazer com aqueles dados. A empresa tem seus dados, o que a empresa não pode fazer? Ela pode compartilhar algum dado ou não pode compartilhar nada? O que é proibido realmente ali para aquela empresa? Eu estou gostando das perguntas aí dos alunos, viu? Muito boas. Parabéns aí a quem enviou as perguntas. Olhe bem, é, existe um. Eu vou voltar um pouquinho. Existe uma coisa chamada consentimento, que é o grande lance da LGPD. Ou seja, para aquela pessoa física ou jurídica que tem banco de dados poder coletar os seus dados, ele precisa do seu consentimento. Então, ao pedir o seu consentimento, ele tem que dizer exatamente quais são os dados que ele está coletando, tem que discriminar isso, tem que ser claro, transparente. E uma vez você sabendo quais são os dados que estão coletando, tem que dizer qual é a finalidade dessa coleta. Então, eu vou utilizar esse dado para esse uso específico. Então, uma vez dado o consentimento, eles só poderão utilizar o seu dado que você consentiu para aquela finalidade informada. Entende? Então, se ele resolver mudar a finalidade, ele vai ter que pedir novo consentimento seu. Então, toda vez que a empresa fugir dessa proteção ao dado do titular, né? Do seu dado pessoal, fugir a essa ideia do consentimento e essa ideia da finalidade, ela estará incorrendo em infração. Mas o que é mais preocupante, além disso, porque isso aí pode gerar aquela comercialização dos dados que gera muito dinheiro, né? Dado hoje é a moeda do século, gera muito dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você concluir isso aí, já que você falou que dados é a moeda. Essa captação de dados é feita naquela, esqueci o nome técnico agora, naquela captação, acho que é LEADS, alguma coisa que faz, que manda um linkzinho para você, ou te oferece um produto gratuito, mas antes você teria que preencher todo aquele formulário. Isso é uma forma de captação de dados? Sim. E pode observar que tudo que você faz hoje tem, né? Sim, por isso que eu lembrei agora. Tudo que você faz hoje tem essa captação. Então, sim, a resposta para a sua pergunta é sim. Aí, voltando àquele raciocínio, o que é mais preocupante, além de você estar incorrendo infração por não estar utilizando o dado como deveria, é você não dar a segurança necessária a esse dado e ocorrer vazamentos. Então, o que está sendo muito comum hoje, a nossa OAB, né, meu dado, seu dado, que nós dois somos advogados, ficou expostos. Por quê? Em fevereiro, os hackers, os chamados hackers do bem, né, se é possível. Então, eles indicaram à OAB que existia essa falha, a OAB não tomou providência e agora eles fizeram a exposição de propósito e avisaram, ó, a gente tinha avisado, você não tomou providência, tome, porque você está expondo os dados. E aí lá tinha todos os nossos dados, tudo aquilo que a OAB te pediu no dia da sua inscrição estava acessível. Então essa exposição aí também é algo muito sério, pode gerar infrações severas. Professor, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algum crime específico? Algum crime específico ou não? Não.
Essa lei é administrativa. Inclusive, as sanções dela são administrativas. Todas as É, sanções dela são administrativas. são administrativas. É óbvio que nós vamos acabar correlacionando a LGPD com aí o seu. Deu uma travada aí no seu. Mas tá me ouvindo Tô, agora? tô sim. Pronto. É, mas obviamente que vão se correlacionar, né? Você sabe que o direito brasileiro ele não é nenhuma área solta, né? Todas as áreas estão Certo. correlacionadas. Então, obviamente que isso vai acabar se entrelaçando, mas ela foi pensada para o âmbito administrativo. Existe algum dado que não é protegido por essa lei? Tipo, exemplo, existe algum dado anônimo que não é protegido por essa lei? Então, todo dado que não for pessoal não tem a proteção. Todo dado pessoal, mas que seja já público, né? De, de, de livre informação, através dos órgãos públicos, só você chegar lá e consultar. E quando você fala de anônimo, existe o chamado dado anonimizado. O que seria o dado Sim, anonimizado? É pegar os seus dados pessoais, aqueles dados que realmente importam para a LGPD, que estão dentro da sua esfera de proteção, porém você vai fazer com que eles fiquem anonimizados, anônimos, de forma que aquelas pessoas que tiverem acesso a eles não tenha como chegar ao titular do dado, como ocorre, por exemplo, com o IBGE. Ele, uma pesquisa ele colhe todas as suas informações, mas quem tiver acesso à pesquisa não tem como chegar a você, que é o titular daquele dado. Agora tem que ter, mais uma vez, entre o profissional da tecnologia da informação. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque, às vezes, acha que o dado está anônimo, mas uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento informático, ele consegue chegar até você. Então, é supostamente anonimizado. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, os dados anonimizados precisam realmente proteger para que não chegue ao seu titular. bacana. Professor, vou dar uma. Pessoal, vocês, se quiserem, pode mandar a pergunta aqui no chat. Tem alguns alunos que estão mandando direto no meu WhatsApp, não tem problema. Mas se você quiser, pode enviar aqui no chat aqui, nos comentários aqui, que eu consigo visualizar e falo com o professor. Pergunta aqui de um aluno lá de Guaratinga, um aluno nosso aqui da faculdade, lá de Guaratinga. A pergunta dele, professor, é a seguinte: se essa Lei Geral de Proteção de Dados, eu acredito que ele se baseou em uma reportagem que passou na TV Santa Cruz agora há poucos dias. Ele quer saber o seguinte: trabalho de conclusão de curso, aquele trabalho de conclusão de curso que ele entregou na faculdade, se aquilo ali também, aquela situação, vai se aplicar essa lei de proteção de dados? Eu acredito que não, né? Eu acredito que vai ficar pela questão da autoria lá do direito autoral do Código Penal, não é isso? O que o senhor tem a falar para a gente? Olha só, o trabalho de conclusão de curso ele é um documento público. É um dos requisitos que estão lá nas diretrizes é que ele seja publicado na biblioteca da faculdade, não é isso? Publicado não, desculpa. Depositado, né, na biblioteca da faculdade. Algumas faculdades utilizam a publicação em portais, né? E ele é um documento público, qualquer um pode ter acesso àquilo, ok? Então, não há essa proteção aí. A proteção fica, como você falou, pelas leis de direitos autorais. Então, Pronto, ninguém pode utilizar o trabalho seu sem a devida citação, né? entendi agora. O que seriam os dados pessoais sensíveis que a lei fala? Ô, Jonatas, antes de eu responder sua pergunta, tem como você fixar aí um comentário falando qual é o tema da live? Porque eu acho que algum ouvinte aí perguntou. Fixar Você o consegue? comentário Não, assim. não sei fixar, não. Eu também não, mas respondendo a pergunta aí do nosso colega, é sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, né? A LGPD. Então, a sua pergunta são os dados sensíveis. Muito boa a sua Sim. pergunta, mas eu posso fazer um rodeio antes? Pode, sim, claro, fica à vontade. Então tá bom. É, os dados pessoais, ele, a natureza jurídica dele envolve algo mais amplo, certo?
Então, nós estamos falando de direitos fundamentais, aqueles que nós estudamos lá na Constituição Federal, que se dividem em individuais e coletivos, né? A gente sabe que a importância dos direitos fundamentais para a vida do cidadão é uma luta histórica, né? Desde lá da Carta de João Sem Terra, que é o primeiro documento assim que se tem notícia até hoje. Todas as revoluções é em busca de conquista dos direitos fundamentais. Então, a proteção dos dados pessoais está aí dentro dessa ideia de direitos fundamentais. Afunilando, entra na ideia dos direitos da personalidade, que também são tipos de direitos fundamentais. E o que são os direitos da personalidade? Está tanto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, como está também no Código Civil, né? Ali, a partir do artigo 11. Então, quando a gente fala de direito da personalidade, a gente está falando de dignidade, de integridade, de liberdade, de autonomia, de honra, né? De imagem. Então, se a gente está falando que é um direito fundamental, direito da personalidade, eu vou mais além. É um direito individual fundamental. Então, sendo assim, é um direito individual fundamental, direito da personalidade, direito fundamental, dentro dessa ideia, nós estamos falando de um novo direito. E qual novo direito seria esse? Seria a autodeterminação informativa. Inclusive, é o tema do meu livro, que quando eu lancei esse livro, a primeira, já está na quarta edição, quando eu lancei a primeira edição dele, todo mundo ficava, mas o que é autodeterminação informativa, né? Ficava naquela ideia. Então, Eu autodeterminação. ficava. Inclusive, outros colegas meus de trabalho falaram para mim, eu não levava fé nisso quando você lançou, hoje estou aí precisando estudar isso, né? Então, o que seria essa autodeterminação informativa? É justamente o poder de nós controlarmos os nossos próprios dados. Você não tem o poder de controlar a sua liberdade de expressão? Sim. A sua liberdade de reunião? A mesma coisa. Seria mais um direito individual. Então, nessa ideia aí, seria a autodeterminação informativa, o poder de controlar seus próprios dados pessoais. Dentro desses dados pessoais, entrando na sua pergunta, existem dados ainda mais preciosos. Quais são esses dados ainda mais preciosos? São os dados pessoais sensíveis, que estão diretamente ligados ao livre desenvolvimento da nossa personalidade. Aí entra a sua religião, entra a sua sexualidade, entra a sua honra, entra a sua liberdade, enfim, filosofia, questão eleitoral, é muito amplo, saúde, genética. Então você junta tudo isso, isso são dados pessoais sensíveis, que são ainda mais importantes do que os dados pessoais comuns. Entendi, entendi. Professor, para o pessoal que está entrando agora, né, nós estamos falando aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E tem aqui, o senhor falou que as penas são administrativas. Isso. Mas como seriam essas penas administrativas? Multa, interdição, quais seriam essas penas ali? Bem, as penas são gradativas e vai muito depender do tipo de infração cometida, vai depender da boa-fé, vai depender da reincidência. Tudo aquilo que você que é dado do direito penal já sabe como funciona, né? É mais ou menos parecido. Entretanto, o, o grande lance dessas penalidades, como você mesmo falou, né, é que elas são apenas administrativas. Então, se você precisar de uma penalidade penal ou cível, aí você vai ter que procurar através de outras legislações. Então, vamos lá. A primeira delas é a advertência, né? E uma das principais, porque nós, através da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que depois que eu terminar aqui eu falo sobre ela, da ANPD que serão aplicadas essas penas. Então, a advertência, depois da advertência, na gradação aí da pena, vem as multas. Essa multa, ela pode ser multa simples, que é uma multa só, ou pode ser multa diária, certo? Porém, ela tem alguns limites. Ela varia de 2% do faturamento daquela. Porque eu falei para vocês antes que era para fins econômicos, lembra disso? Sim. Então, 2% do faturamento daquela pessoa física ou pessoa jurídica, podendo chegar até 50 milhões de reais. Você acha muito ou pouco? Muito. Ué, É pouco. depende muito. É É pouco. pouco? É pouco. Sabe por quê?
Obviamente que depois eu continuo com as penas, viu? Mas fazendo esse adendo. Se você pega ali a quitanda do seu José, realmente é demais. Mas óbvio que vai ser dado uma pena condizente com o faturamento dele. Não vai ser de 50 milhões de reais. Mas pense aí no Sim. Facebook, pense no Facebook, no Instagram, É, aí no acaba nosso sendo. bolso. Se você pesquisar no Google, existem acordos feitos pelo Facebook na Europa e nos Estados Unidos, que é muito, muito, muito maior que isso. Acordos para evitar que haja o processo. Não são acordos processuais, são extrajudiciais. Então não coça o bolso dele, então é pequena. Mas vamos lá, né? A discussão em cima disso é se vai ser, né? Como é que vai se dar isso? Eu creio que deve se dar por infração, né? Se for por infração, já melhora um pouco. Para essas grandes empresas, obviamente. Tanto a multa simples como a multa diária não pode passar desse teto de 50 milhões. É um teto. Vai bloquear os dados pessoais, não vai poder utilizar aqueles dados pessoais até ser resolvida a situação. É outro tipo de pena. Pode chegar também a ser obrigado a eliminar aqueles dados, apagar aqueles dados, né? O descarte, também é outro tipo de pena. E as piores, a meu ver, publicização. Por que eu acho que a publicização é uma boa pena? Porque a partir do momento que você começa a divulgar que aquela empresa não protege os dados pessoais do cliente, ela começa a ficar mal vista no mercado. Então as pessoas vão começar a ter outro olhar sobre ela, né? Então é uma das penas previstas, publicizar a situação. E suspensão parcial ou total daquela empresa, daquele banco de dados, melhor dizendo, né? Então, são outros tipos de penas possíveis. Professor, tem uma pergunta aqui do Marcos. Ele mandou no WhatsApp aqui. Marcos, que é um colega meu lá de Eunápolis. Marcos também é advogado. A pergunta dele é a seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor. O que o município tem que fazer? Qual o documento que o município tem que elaborar para as empresas que forem participar de licitações? Porque quando a empresa vai participar da licitação, ela vai entregar, basicamente, naquele momento ali do credenciamento, ela entrega diversos documentos, né, diversos dados ali. E esse meu colega, ele trabalha com alguns municípios. Então, a pergunta dele, né, ele sabe que o senhor também tem um livro de direito administrativo, e aí eu acredito que ele já fez essa pergunta nesse sentido. Qual prevenção que o município teria que adotar? Ele não falou o município, mas eu acho que deve ser de alguns municípios que ele trabalha. Sim, sim. Eu creio que a LGPD não adentre aí, não, por conta da questão que a empresa ela está indo concorrer àquele procedimento licitatório, né, aquele certame, e ela está levando os dados dela. Ela própria está fornecendo aqueles dados para participar daquela situação aí. Então não entra aqui na questão dos dados pessoais, né? Mas o município, não apesar de não entrar aí, é importante que se diga que ele tem que manter sigilo, né, sobre aqueles dados até o momento da publicização deles. E vai ter um momento da publicização porque não pode ficar protegido pelo sigilo o tempo todo, porque a licitação ela tem que ser pública. As pessoas têm que ter acesso àquilo até por uma questão de controle social, né, da licitação. Que já mudando já do assunto um pouquinho, mas para mim é o que falta no Brasil. Muito mais do que um controle judicial, um controle social. Se nós tivéssemos um efetivo controle social em cima da administração pública, nós teríamos muito mais efetividade do que esperar pelo controle judicial. Tem mais uma pergunta aqui. Pessoal, tem uma professora. Vou fazer essa aqui primeiro aqui. Professor, essa multa, deixa eu olhar aqui. Professor, essa multa também é aplicável ao órgão público ou somente ao setor privado? É o Wesley que fez essa pergunta. Wesley Nogueira, é daqui Itabuna. Um abraço, Wesley. Bem, daqui Itabuna eu não sei, ele é da UniFTC, né? Mas a região é tão grande, eu falei Itabuna. Mas olhe bem, as regras para o poder público são um pouco diferentes das regras para o setor privado, né? Assim, genericamente, a lei está aplicando aí a qualquer pessoa física ou jurídica que trate dados pessoais. Não importa se é público ou privado. Está aplicando. Ok? Porém, então a sua resposta para você é sim, se aplica. Ponto. Porém, a gente tem que ver várias nuances que não daria tempo da gente estar aqui destrinchando hoje, de como o poder público se comporta perante essa lei, que é um pouco diferente
do, do poder privado. Professor, já que você respondeu aí a pergunta do Wesley, tem uma pergunta aqui da Aline. A Aline pergunta o seguinte: professor, essa captação de dados que é feita quando nós, eu acredito que a Aline deve ser aluna de gastronomia, quando nós precisamos de receitas, não tem? Quando a mulher precisa de uma receita ali, fala, preenche aqui e ganha um livro de receitas. Ela Homem quer saber também. se essa captação é lícita ou é ilícita. Olhe bem, nós temos uma situação aí que a gente tem que ter cuidado para não começar a demonizar toda a captação de dados, né? Para tudo se Certo. tornar isso. Porque é até inevitável na sociedade que a gente vive, que é a chamada sociedade da informação. Isso é até inevitável. Então, o que tem que ter cuidado aí é o seguinte: eu tô oferecendo aquele caderno de receitas, né? Eu coloquei lá na rede. Se eu coloco aquilo lá com fins econômicos, então eu preciso atender a LGPD. Então, diante disso, eu preciso realmente captar somente os dados necessários para aquilo que eu estou fazendo. Então, você pegar vários dados pessoais da pessoa, será que realmente importa para você fornecer um caderno de receitas? Eu creio que não, né? Eu creio que não. E o que a gente percebe é que está sendo utilizado como moeda de troca. Ó, eu vou lhe dar aqui a receita, mas você me dá seus dados pessoais aí, porque eu preciso deles para outras coisas e eu vou lucrar em cima deles. E não é bem assim que funciona. Se você quis dar a receita gratuitamente, você não precisa nada além de um nome e um e-mail, por exemplo, para você poder enviar essa receita. E se for o Entendi. download, e se for o download lá, exigir no máximo um e-mail ali para cadastro. Eu acho que você não precisa de mais do que isso. Mas a quem estiver precisando se adaptar, vai ter que ver a sua. Você falou de nós advogados, por exemplo, vai ter que ver a sua área de interesse, o seu mercado e saber o que realmente é necessário você captar. Porque você tem como justificar isso. E além disso, você tem que dar a proteção devida àquilo. E aí a gente já entra na questão da advocacia que você falou lá atrás. Nós precisamos captar uma dezena de dados pessoais, porque nós somos obrigados a captar. Só a qualificação de petição inicial, vai lá para o artigo 319 do Código de Processo Civil, lá tem uma série de requisitos da petição inicial que a gente tem que colocar. E como é que a gente vai colocar aquilo se não for fornecido pelo próprio cliente? E ele, inclusive, tem que comprovar que aqueles dados são dele. Como é que ele comprova? Através do documento. Então, o Conselho Codou dos Advogados utilizou, descarta, não guarda documento nenhum de cliente, não guarda dado de cliente. Só as petições você precisa guardar seu banco de petições, né? Mas os documentos pessoais, descarta. Não fique com eles para não ter um problema aí de vazamento no futuro e te trazer prejuízo. Professor, mandar um abraço aqui para o nosso coordenador, professor Fernando, que está aqui na live também. Professor Professor Fernando Fernando, um grande Pasito. abraço. Professor E eu vi Fernando, eu Sim, pode acho que concluir. eu não lembro se foi em 2015 a última vez que eu tive aí, eu não estou recordando exatamente o ano. Então, ele, após a palestra, fomos jantar. Uma pessoa sensacional. Um grande abraço, professor. Quero mandar um abraço aqui também para um comentário que eu vi aqui, foi do professor Guilherme, rapaz. O professor Guilherme, que foi professor meu na Nossa, graduação aí na FTC, né? Foi nosso professor, né? Professor Guilherme, um abraço. E só uma pergunta que veio aqui agora, que eu acredito que é a dúvida, nós temos aqui vários professores, vários alunos assistindo aqui, tem muita gente aqui que vai formar agora, eu acredito que isso vai até ajudar quem quer fazer, quem ainda não definiu o tema do TCC. Mas uma pergunta que um aluno mandou aqui, o Sérgio mandou uma pergunta aqui, eu achei interessante. Você é advogado, né? Foi procurado agora por uma vítima. Por onde começar a resolver esse problema? A pessoa chega no seu escritório, Sérgio, ele está agora no 10º semestre aqui de uma outra faculdade aqui próximo e está concluindo agora. A pergunta dele é: abrir o escritório, o cliente chega e diz para ele o seguinte: olha, Sérgio, meus dados foram violados. Ele quer saber por onde começar. Vai na delegacia, faz uma ocorrência, tira print, é direto no juizado, como é que é isso? primeiro de tudo é reunir provas, né? A situação aconteceu,
é por via digital, então você tem que reunir o máximo de provas possíveis, né? Os prints, os e-mails, as mensagens, enfim, tudo que você tiver ali que possa provar o ocorrido, os arquivos que você conseguir baixar. E o boletim de ocorrência é muito importante, você tem que registrar de imediato. E o mais interessante disso é que você consiga provar realmente que há um dano moral ali existente. Porque, olhe bem, para aplicar a pena administrativa, você denuncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela vai se encarregar de tomar as providências. Mas para repercussões penais e civis, aí já são as regras que a gente já conhece de qualquer outro procedimento de dano moral. E se, Entendi. o vazamento desses dados te provocou dano material, também como qualquer outro procedimento dos danos materiais. Isso não muda, é a mesma coisa. Porque as sanções administrativas que eu acabei de falar é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai aplicar. Agora, o grande problema hoje nosso no Brasil, essa autoridade nacional, ela não foi implementada até o presente momento. Quando a lei saiu em 2018, Temer vetou os artigos que falavam sobre a NPD, sobre essa autoridade nacional. Por que ele vetou? Por vício de iniciativa. Aí entra direito constitucional e direito administrativo, une as duas áreas aí. A gente sabe que para criar qualquer pessoa jurídica da administração pública indireta, é necessário iniciativa do chefe do Poder Executivo correspondente. Nesse caso, o Executivo Federal, o Presidente da República. E não foi iniciativa do presidente, então foi vetado. Todo mundo esperava que ele criasse a autoridade nacional do mesmo jeito que havia sido criado pela lei, só que dessa vez com iniciativa dele. Só que ele não fez isso. Ele era uma agência reguladora, uma autarquia em regime especial, simplesmente ele retirou essa condição e da independência que a condição e abriu como um órgão vinculado à Casa Civil. Então, quem estuda direito administrativo aí, você falou do meu livro de direito administrativo, eu cito isso lá no meu livro. Quando eu trago a hierarquia dos órgãos, você tem lá no topo da hierarquia dos órgãos o Executivo Federal, quem? Presidência da República. É o topo da hierarquia dos órgãos. Logo abaixo vem quem? Os ministérios. A Casa Civil é um desses. E então a autoridade nacional vai estar vinculada à Casa Civil. Ele vai estar na terceira linha. Presidente da República, Casa Civil, a Autoridade Nacional de Dados. Então ela vai estar subordinada à Casa Civil, vai estar subordinada ao presidente. Então eles vão mandar e desmandar no que se refere aos dados pessoais no Brasil. Isso não é interessante. Tem que ser uma autoridade independente. Porém, existe aí um lobby no Congresso para que essa IP, que ainda não foi votada ainda, que cria como esse órgão, que saia e se cria um decreto, se crie uma autoridade independente, mas com isso há uma barganha do executivo que outra coisa seja aprovada, né? Que não vem o caso aqui agora. Então essa barganha a gente não sabe no que vai dar, se realmente vai ficar como órgão independente ou vai ficar como órgão subordinado. Mas por enquanto a tendência é que fique como órgão subordinado. Professor, nós estamos caminhando aqui já para o final, nós estamos já com mais de 40 minutos de live. Eu quero já agradecer a você por atender o convite, né? A faculdade realizou aí o convite, o senhor prontamente aceitou. Para a faculdade é uma honra, eu quero agradecer aqui aos orientadores, aos alunos, ao nosso diretor acadêmico, professor Jacques, que nos possibilitou hoje estar aqui, o coordenador que também tem colaborado. E quero deixar aqui o espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Teve uma pergunta de uma aluna que chegou aqui agora, a Cindy. Cindy fez a seguinte pergunta: no caso de vazamento de dados, quem será responsabilizado? Além da empresa, aquele que opera os dados também será responsabilizado? Pergunta da Cindy Bastos, que é uma aluna nossa aí da Facisa. Bem, a responsabilização do operador ali, de quem esteja trabalhando com isso, é a responsabilização interna, caso ele realmente não siga os procedimentos é, é, que são necessários, né? Ou ele faça aquilo de forma deliberada. Então há como responsabilizá-lo, mas a responsabilidade é do banco de dados, é daquela pessoa física ou jurídica que é dona, que é proprietária daquele banco de dados, certo? Então
é onde fica a responsabilidade. Tem mais alguma Certo. pergunta para depois eu comentar aí sobre o pessoal de Itamaraju que você... Não, a pergunta dela era só essa: se a responsabilidade era só daquele que deu causa ao vazamento, ou se aquele que opera com os dados também seria responsabilizado. Só essa pergunta. A rigor do banco de dados. A rigor. Mas pode ocorrer também do profissional ser responsabilizado. Jonas, Pronto, ela agradeceu aqui. Então, o senhor está à vontade para fazer suas considerações. Pode fazer o fechamento para a gente. um abraço aí, professor Guilherme, que nos orientou de como fixar, né, a nossa mensagem. Doutor Arlen Muniz, aí, advogado em Gitaúna, advogado brilhante lá de Gitaúna, um abraço também, que acabou de comentar aqui. Eu quero deixar meu abraço especial para o nosso diretor aí da instituição, professor Jackson. Um abraço para o professor Ferreira, que é a primeira vez que eu fui aí, ele que era o coordenador, não era isso? Se não me falha a Isso. memória, uma pessoa realmente que ficou aí dentro do nosso círculo de amizade. E o professor Fernando também, sempre muito solícito conosco nessa caminhada. Eu agradeço muito a todos eles, a Facisa, e a você, que é meu amigo de longas datas, né? Vamos, cara. Parceiro antigo. Não denunciei seu apelido aqui, segurei. Ainda bem que não entrou ninguém lá da turma da época para poder denunciar o seu apelido, tá Rapaz. vendo? Não, esse apelido eu conto em outra live. Esse apelido Tá eu conto. Eu acho que só o professor Guilherme iria saber esse apelido, né? certo. Talvez o professor Guilherme poderia saber. Mas, assim, eu quero pedir aqui e falar, na verdade, a todos os meus alunos o seguinte, né? Professor Rafael, nós tivemos até um projeto à época junto, nós, né, tivemos um jornal, o professor Rafael sempre escreveu bem, sempre teve esse projeto aí, e eu quero recomendar para você. Siga o professor Rafael aí no Instagram, professor Rafael Freire. Siga. O professor Rafael tem livro, se você tiver interesse no livro de Direito Administrativo, que por sinal é um livro muito bom para quem vai fazer a prova da OAB. Tá? Quem está na academia e vai fazer Administrativo 1, Administrativo 2 também é um livro bom. Tem um livro aí que fala sobre a auto. Não lembro agora. Me ajude. Autodeterminação normativa. Autodeterminação informativa e tem outros, né? Ao todo são 8 livros. O professor Rafael tem 8 obras aí. E claro, se tiver dúvida, eu acredito que ele não vai ter problema nenhum em te atender aí pelo direct. Pode mandar. Se tiver interesse no livro, fala comigo, eu consigo conversar com o professor aí. Mas, professor, de já, em nome da Facisa, eu quero te agradecer realmente por você ter atendido esse convite. E tão logo retornem às aulas presenciais, nós vamos ter um próximo evento aí. Eu acredito que o senhor vai estar conosco aqui nesse evento para nos ajudar. É sempre um prazer conversar com uma pessoa, né, que, além de amigo, tem um conhecimento muito grande para poder nos ajudar. Então, eu quero agradecer não só você, mas todos os alunos que tiveram aqui, professores, tem muitos colegas aqui que estão na divisão do tempo entre assistir a live e já preparar o material, porque daqui a pouco a gente tem que estar abrindo o link para as aulas. Mas muito obrigado mesmo pelo seu tempo. E se precisar, conte sempre com nós aqui, não só comigo, mas a Facisa certamente pode ter certeza que também está à disposição para aquilo que puder te ajudar, professor. O doutor Arley, ele está perguntando se há pós-graduações da Facisa aí. Então, depois, o pessoal da Facisa já pode ter contato com ele, né? Informar sobre as pós. Sim, eu acredito até que a coordenadora, a professora Lenilza, eu acho que ela também está na live. A professora Lenilza também está na live. Mas o doutor pode mandar uma mensagem no direct aqui, que assim que terminar a live, o pessoal já entra em contato com o senhor já. Então, falando aí, vem para a Facisa. O convite já está aceito. Assim que passar tudo isso, pode marcar a data. Tenha certeza que eu estarei com vocês. Todas as vezes que me chamou, eu fui prontamente e continuo à disposição. Estarei aí com certeza. E ainda mais agora, para a gente divulgar nossas obras, levar assuntos relevantes, temas que estão sendo discutidos na atualidade. Agradeço a todo mundo que participou aí dessa live com as perguntas muito boas. Enfim, muito obrigado. Quem tiver dúvidas pode mandar pelo direct no Instagram. Estou à disposição para responder todas as dúvidas. Tá. Pessoal, eu vou salvar essa live. A live vai ficar salva aqui no Instagram da Facisa. Vou colocar também no meu Instagram, para o pessoal que já me acompanha. Vou deixar lá no Gabaritei Penal também.
e ainda vou colocar no meu canal no YouTube. Então, eu vou disponibilizar para que todo mundo possa ter acesso, você que quer assistir novamente. E qualquer dúvida, o professor está aí para poder ajudar a todos vocês. Em nome da Facisa, professor, eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço, meu amigo. Até uma próxima. Até Se a alguém quiser próxima. tentar adivinhar o apelido, eu dou um livro do professor de presente. Aluno meu da Facisa. Tá? Mas isso aí a gente conta em uma próxima live. Valeu, um abraço. Valeu, Tchau, professor. Um tchau. abraço. Tchau, tchau.